bom dia, muito bom dia. Todo dia é um novo dia para a gente fazer novas escolhas, para a gente transformar a nossa vida, para a gente fazer diferente, para a gente recomeçar. Então vamos em frente. Mais um dia da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Ninguém disse que ia ser fácil, mas todo mundo sabe que no fim das contas existe um pote de ouro ao final do arco-íris. A gente só precisa se permitir percorrer o caminho. A gente só precisa se permitir percorrer a jornada. Então vamos em frente. Deixa eu ver se foi aqui. Tava mandando a live, foi. Bom dia, Dê. Tudo bem? Mais um dia, hoje o dia 31 de 42 da nossa jornada. Dá para acreditar que a gente já fez quase 75%? E aí a gente tem aí mais 11 dias somente de live. Somente, né? São 11, é bastante. Só que comparado com toda a nossa jornada, toda a nossa maratona, até que é pouquinho. Eu vou pegar minha aguinha aqui. Caiu alguma coisa. Vou pegar minha aguinha, vocês peguem a de vocês. Tá bem? E vamos em frente. Mais um dia, mais uma oportunidade aí da gente fazer coisas novas. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver entendendo a sua forma. A gente começou, eu não sei se é forma ou forma, porque os dois funcionam bem. Se for forma, é aquilo que molda a gente, dá um formato. Se for forma, já é o formato que nós temos. Então a gente tem que pensar em que estágio que a gente está. Ontem nós vimos formado para servir a Deus. Cada ser é único e tem talentos e habilidades particulares que juntos constroem a completude da família de Deus através do servir. Como podemos descobrir a combinação de múltiplos fatores e capacidades nossas através do acróstico que ele criou, forma. Então, a formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência. Então, ontem nós vimos a formação espiritual, então a questão dos dons espirituais e as opções do coração, a influência do nosso coração, do que a gente acredita, do que a gente gosta, do que faz bem pra gente, do que dá aquele quentinho no coração, do que entusiasma a gente. Ele falou também do compasso emocional. Então, é importante a gente lembrar, sabe, vem muito aqui pra mim a questão da gente se permitir entrar no fluxo de vida mais leve, mais elevado e mais natural. Porque, na verdade, a gente vive uma vida muito controlada, muito pragmática, muito racional, muito lógica, muito material. Acho que meu fone aqui deu problema, vou tirar ele, me avisa se der algum se ficar ruim o som. Acho que não deve ter carregado direito. Então, dá pra me ouvir bem, né? Tá dando pra me ouvir bem? Então, o que que acontece? A gente vai levando essa vida e a gente vai se esquecendo que, eu vou bater na tecla de novo, que o que nutre a nossa alma, o que alimenta a nossa alma é o sutil. O que traz pra gente a leveza, o que vai fazer o contraponto do estresse, que a gente fala aí da depressão, do estresse, da ansiedade, que é a depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. Tá dando para ouvir, que bom. Então, o que traz o contraponto de todo esse muito, todos esses excessos da vida é justamente o sutil, que a gente esquece de valorizar, que a gente esquece de trazer em práticas do nosso dia a dia. E quando a gente fala assim, de você orar mais para Deus, você está trabalhando exatamente isso, que é a parte do seu cérebro que vai transcender, que vai além. Eu estava me arrumando e pensando sobre o quanto essa mentalidade da gente entender todo o desenvolvimento espiritual como evolução do ser humano, traz pra gente essa mentalidade de crescimento. E o quanto que as pessoas não têm essa... Porque, olha só, é o intelectual, o moral e o emocional caminhando juntos para construir o espiritual, para a gente chegar no espiritual. E, claro, quando você acessa o espiritual, naturalmente isso vai ressoando, é aquela pirâmide, tá? Então, o que que acontece? O quanto que a gente não se permite
desenvolver essas coisas. A gente vai vivendo, a gente vai se forma, muitas vezes faz um curso, alguma coisa para pagar uma conta, e a gente vai se esquecendo dessa conexão com o que mais existe. E a gente não trabalha até a nossa parte fisiológica, nos aspectos sutis, que é justamente onde a gente vai encontrar, vem muito forte aqui, o quanto a fé ampara a gente nos momentos de dificuldade. É por causa disso, porque existem processos fisiológicos, aonde o nosso corpo, bioquímicos do cérebro, aonde o nosso corpo, a nossa mente se ampara nos momentos de dificuldade. É como se fosse mesmo aquele o serzinho do estresse, da maldade, e aí vem o anjinho assim, mas calma, eu tô aqui também, respira, eleva o pensamento, lembra que a temperança, que a mansidão, a mansuetude do coração que faz a gente evoluir. Então, o cristianismo traz muito isso, tá? Especificamente, a religião cristã, ela tem muito essa abordagem. A gente está estudando aqui Cristo, a gente estudou semana passada inteira, então uma coisa que ficou muito forte para mim é isso. A renovação do caráter, ela vem muito disso, tá? Então, vamos lá. Entendendo a sua forma. Somente você pode ser você mesmo. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que tornam você tão único. E ninguém no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Aí eu fiquei pensando que tem uma frase que fala assim, né? Se você não fizer, outro o fará. De fato, outro o fará. Muitos estão sendo preparados para as missões aí de transformação do planeta. Mas a pergunta é, se você foi a primeira opção de Deus, você vai deixar passar? Você está no pódio número 1 para cumprir a sua missão. Você é o número 1 do pódio para cumprir a sua missão. E o que você vai fazer? Você vai deixar passar? E a gente não para pensar nisso, né? A gente não... Porque a gente não ganha $1 milhão. Se a gente ganhasse $1 milhão para fazer a nossa missão, para servir, a gente iria servir, né? A gente ganha dólares espirituais, mas a gente não consegue ver aqui, aí a gente não valoriza. Olha lá, na Bíblia diz, existem diferentes dons, existem maneiras diferentes de servir e há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Vimos ontem os dons espirituais, a formação espiritual, o coração. Agora vamos ver o restante da sua forma para servir a Deus. Então vamos lá. Então, cada ser é único e você, somente você pode, é aquela história, ninguém pode fazer o que você faz da forma que você faz. Ninguém pode falar o que você fala da forma que você fala. Não adianta. Eu estava vendo a professora de yoga que eu faço, né, aula na internet, e ela tem uma metodologia, ela tem um jeito e ela tem uma sócia. E aí, essa sócia dela tem uma metodologia, um jeito igualzinho dela. Mas não é a mesma pessoa. Entendeu? Porque ela tem a metodologia igual, mas o jeitinho de falar, o jeitinho de colocar às vezes um pensamento, uma ideia no meio do que está fazendo é diferente. Então, isso não significa que a outra pessoa não seja boa, não tenha uma robustez naquilo que ela faz e também não seja atraente no sentido de conjunto, né, comportamental, no que ela é. Só que ninguém vai ser igual a outra pessoa. Você pode ser muito parecido, mas nunca vai ser igual. Então, a gente viu ontem a parte dos dons espirituais, a parte do coração, e a gente vai ver agora o terceiro item, que é aplicando os seus recursos pessoais. Eu me lembrei muito de uma frase da programação neurolinguística que fala assim: temos dentro de nós todos os recursos que precisamos, ou então podemos criá-los. Olha só que interessante. Todos nós nascemos com talentos naturais. Para alguns é com as palavras, outros habilidades atléticas, coordenação, outros música, matemática e por aí vai. Então, as habilidades, elas vêm de Deus. Cada um tem uma habilidade. Como que isso é formado? A gente viu, tem a composição de DNA, tem os sistemas representacionais. Então, muito provavelmente, quem tem mais ligação com música, com artes, tem uma parte sinestésica mais amplificada, tá? Então, assim, quem é matemática, a parte racional, a parte lógica, geralmente tem o visual mais amplificado, tá? Então tem uma série de coisas, é muito interessante. O quanto a maneira como a gente registra o mundo influencia nos programas, na maneira que a lógica cerebral
sabe? É bem interessante, nas nossas construções mentais. E isso impacta em toda a nossa percepção do mundo, em toda a nossa percepção da vida, dos comportamentos, dos pensamentos, dos sentimentos. Então é a fonte de tudo mesmo, na verdade, a fonte de tudo é o coração que está conectado com a nossa alma, mas os registros do cérebro, eles acabam gerando uma fonte de todos os nossos programas mentais e emocionais. Eles são mutáveis, tá? Mas aí, dependendo do que for, é uma coisa mais profunda. São processos terapêuticos de reprogramação mental mais profundos. As habilidades vêm de Deus, até as usadas para pecar. Por exemplo, eu me lembrei muito, sabe do que? Da questão da bomba atômica, né? A energia nuclear, ela foi criada. Ela pode ser usada para você fazer uma usina nuclear que vai disponibilizar energia elétrica para uma cidade inteira ou até mais, ou ela pode ser usada para fazer uma bomba que destrói vidas. Então, quer dizer, muitas vezes a energia em si é neutra. O que dá uma conexão de boa ou mal é o ser humano que está operando essa energia, sabe? É igual aquelas religiões espiritualistas que você faz oferendas, que você faz rituais, que muitas vezes a energia em si, a prática em si não é negativa. O que torna aquilo negativo ou positivo é a pessoa que está aplicando aquilo. Bom dia, Mi, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Onde nós estávamos aqui? Nós temos dentro de nós todos os recursos que precisamos ou então podemos criá-los. Todos nós temos talentos naturais, cada um tem um talento. Lembra que eu comentei que eu li um livro que falava que cada um surgiu de alguma forma do começo de uma essência de um elemento diferente? Então é isso, a gente traz. Eu particularmente acredito que o corpo é uma máquina e que se você começar a desbloquear determinadas conexões neurais, etc., e você começar a estimular determinados processos bioquímicos no cérebro, você consegue sim desenvolver habilidades que você não tem naturalmente latentes em você. Mas é um fato que as habilidades naturais que a gente tem, elas já predispõem a gente a determinados comportamentos, a determinadas preferências, tá? Então, isso é um fato. Então, vamos lá. Então, todas as habilidades vêm de Deus, inclusive as que são usadas para o mal, para pecar. Então, elas estão apenas sendo mal usadas ou corrompidas, olha só. Que é muito pior, né? É uma coisa que você vai usar, vai distorcer aquilo, né? A Bíblia diz, Deus dá a cada um de nós a habilidade para fazer bem determinadas coisas. Algumas das desculpas mais comuns que a gente usa para não fazer as determinadas coisas são: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. Quer dizer, a gente lembra, eu quero que vocês sempre olhem isso lembrando da questão de autoestima, tá? Da questão de valor pessoal. Eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. Eu já pensei isso também na minha vida, gente. Olha só. Na verdade, você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, olha só, desconhecidas e ociosas que estão adormecidas dentro de você. Vários estudos revelaram que uma pessoa comum, olha que interessante, possui entre 500 e 700 habilidades, muito mais do que você imagina. Ou seja, a gente é capaz de fazer muito mais. Se a gente for analisar, pensa bem, teoricamente, a menos que tenha aí algum upgrade que a gente não sabe, que não foi feito natural no ser humano, a gente evoluiu dos homens das cavernas para hoje uma sociedade civilizada, onde a gente tem um desenvolvimento intelectual muito mais amplificado, né, uma estrutura social muito mais consolidada do que da época dos homens das cavernas, com processos, indústrias, tecnologia. E aí o que acontece? Isso não veio, não desceu do céu assim, foi colocado pra gente. Foi mudando à medida que o ser humano foi mudando, né? Na medida que o nosso DNA foi se transformando, o nosso cérebro, então cada geração, em milhares e milhões de anos, cada geração vem trazendo a evolução, vem trazendo uma coisa a mais. Hoje, as coisas que a gente faz com o nosso corpo, digamos que requintadas em termos de comportamento, de sentimento, de pensamento, para o homem das cavernas, poderia achar assim que é um absurdo,
Não é verdade? Se a gente for comparar. Ah, é um absurdo, o corpo humano não é capaz de fazer isso. Então a gente projeta isso, a gente está falando de milhões de anos atrás. Vamos projetar isso então agora para milhões de anos para frente. O quanto que nós não somos capazes? O nosso corpo, ele com certeza absoluta é capaz de ir além. E perceba o quanto é importante nós irmos além para que a gente possa evoluir. Porque a gente só evolui fazendo mais do que a gente está acostumado a fazer. Se a gente fizer a mesma coisa, vai ficar no mesmo patamar. Entendeu? Então a gente tem essa habilidade. É claro que você não precisa de 0 a 200 km por hora em 2 segundos. Mas a gente tem sim essa capacidade. Inclusive é o movimento natural. É o chamado natural do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Ir além. E a religião, ela tem esse papel de tirar a gente daqui e trazer o que vai além. Entendeu? Então vamos lá. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. A mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo. O olfato percebe até 10 mil odores diferentes. Você é um conjunto de habilidades incríveis. Uma criação maravilhosa de Deus. E uma coisa que a gente não para pensar. O cérebro está registrando tudo isso exatamente nesse momento. Vocês estão me vendo aqui, ele está vendo que tem uma prateleira aqui atrás, ele está vendo as cores dos livros, ele está vendo todo... Você pode conscientemente não estar avaliando, mas o seu cérebro inconscientemente ele está avaliando o formato do meu rosto, a textura do meu cabelo, a estampa da minha blusa, os meus adereços, ele está analisando a minha expressão facial. Quem trabalha com análise comportamental, análise de expressão facial, sabe muito bem disso, que a gente expressa o que a gente está falando, ele vai, o verbal ele é 5% só, a palavra em si. A nossa expressão corporal é 55%, o tom de voz é 30%. Então, o que acontece? O seu cérebro, você pode racionalmente não estar analisando isso, mas o seu cérebro está analisando. Quando eu sorrio. Então, por exemplo, quando eu sorrio, quando eu falo alguma coisa, o seu cérebro, o seu inconsciente sabe que aquilo é uma coisa boa. Porque eu estou mandando uma mensagem de sorriso junto. Percebe? A gente não imagina. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar as habilidades que nós temos para servir o Senhor. Lembrando que a igreja aqui é a igreja enquanto corpo de Cristo, tá? Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Na Bíblia diz, há diferentes habilidades para realizar o trabalho para Deus. E é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. O Senhor tem um lugar na igreja, o corpo de Cristo, onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer a diferença. Cabe a você achar este lugar. Deus concede a alguns a habilidade de gerar riqueza financeira. Pessoas com essas habilidades são boas em fazer prosperar os negócios e em fechar acordos, vendas e obter lucros. Se você possui habilidade para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Então eu lembrei até da questão de que nós somos fiéis depositários. Nós somos fiéis depositários da riqueza financeira, mas também somos fiéis depositários da nossa riqueza mental, da nossa riqueza emocional, da nossa capacidade de realização. Né? Então nós temos o corpo, que é essa máquina com 2 pernas, 2 braços, um cérebro pensante, um sistema nervoso que faz todo um processo para administrar o nosso corpo, uma série de processos. Para quê? Porque o corpo é o meio que a nossa alma tem nesse planeta de se expressar no mundo. Se a gente não se expressa no mundo, a gente não está cumprindo a nossa missão básica, né? Um dos propósitos básicos. O outro, é claro, é caminhar, evoluir no caminho de Deus, mas expressar-se no mundo faz parte do processo, é uma etapa do processo para que a gente possa ir para Deus, encontrar Deus. Porque assim, totalmente a parábola dos talentos. O Senhor foi viajar e deu a 3 de seus servos, 5 talentos, outro 2 talentos, outro 1 talento. Ele falou, quando eu voltar, vou prestar contas. Aí, o que tinha 5 foi lá, aplicou, conseguiu mais 5. O que tinha 2, aplicou, conseguiu mais 2. O que tinha 1, ficou com medo de perder. Aí ele pegou e enterrou. Falou, vou enterrar esse talento aqui, que aí não tem perigo de eu perder. Não aplicou. Aí, voltou o senhor, o de 5 tinha 5, servo bom
Foi fiel no pouco, lhe darei muito. Aí o de 2, vezes mais 2, servo bom. Foi fiel no pouco, lhe darei muito. O de 1, fala, tá aqui, olha, Senhor, eu enterrei, fiquei com medo de perder o talento. Falei assim, servo mau. A ti viram as trevas e o choro e o ranger de dentes. Ah, mas é castigo? Não. Fica um mês trancado num quarto sem fazer nada, se você não vai chorar e ranger os dentes. Porque nós não fomos feitos para ficar parados. Percebe? Nós não fomos feitos para não nos movimentarmos, para não agirmos, para não construirmos. Nós somos feitos para o oposto. Nós somos feitos para progredir, para expandir, para avançar. E quando a gente fala de servir a Deus, é isso. Nós estamos contribuindo. A gente pode... Uma mãe serve a Deus criando seus filhos, educando seus filhos, cuidando do seu lar, garantindo que o seu lar seja um ambiente funcional, seja uma casa que tem Deus, que tem Jesus, percebe? Tem muitas formas de servir. E claro que sim, vou reforçar, sempre tem a questão do trabalho que a gente ajuda, trabalho voluntário. Então vamos lá, cabe a você então achar onde a sua habilidade vai ser aplicada, tá? Compreendendo que a sua habilidade provém de Deus, tá? Lembrar, quem é empresário, quem tem grandes riquezas, vai ficar gravada essa live aqui, que o seu negócio, a sua empresa atenda à necessidade de alguém e que você compartilhe a sua fé com os que não creem. Então a gente lembrar, gente, que a nossa vida é uma empresa. O nosso lar é uma empresa. A gente não coloca esse olhar, e aí sabe o que acontece? É muito comum as pessoas viverem para fora, viverem para a sociedade, viverem, talvez pode no seu caso, vocês estão aqui, obviamente me assistindo, mas ou quem vai assistir isso gravado, mas é uma coisa coletiva incontestável. É uma questão coletiva incontestável. Muitas vezes as pessoas vivem para a sociedade, vivem para o mundo, vivem por uma aparência e esquecem da sua casa. Esquecem de si mesmos, nós mesmos, né? Eu tô aqui num período que eu tô um pouco mais cansado, um pouco mais safado, então para tudo, vamos reorganizar, entender quais são as prioridades, onde que eu tô me sabotando, o que que eu tô fazendo que tá tomando minha energia, é muita coisa a menos mesmo, como que eu posso me reorganizar? Só que a gente tem que olhar, tá? A gente tem que de tempos em tempos se permitir para olhar. Então, e aí ele fala sobre a questão de devolver ao menos o dízimo, os 10% do lucro que nós temos, material, para Deus, como ato de adoração. E isso pode ser feito de diversas formas, tá? Então, assim, você não precisa, por exemplo, você pode ter, quando a gente fala de inteligência financeira, quando você fala de unir inteligência emocional, inteligência espiritual, intelectual à inteligência financeira, você sempre vai ter uma cota aí de um dinheiro para você fazer uma doação, uma caridade, etc. Tá? Que com uma convenção que vem do cristianismo do dízimo de 10%, então você pode separar uns 10%. Como eles falam, você tem que separar uns 10% também para você mesmo, para você usar com o que você quer, sem culpa, sem se preocupar. Então, a gente tem que ter isso é uma questão de inteligência. O compartilhar. Por fim, estabeleça a si mesmo a meta de ser um construtor do reino e não um construtor de riquezas. Ele disse que vai explicar mais aqui no capítulo 34. Eu lembrei muito do Pablo Marçal, que ele fala general do reino, né? E é bem isso daí mesmo. Então, e a gente se esquece que na nossa simplicidade nós somos tão importantes, né? Que a gente tem tanto poder, tanta capacidade, que a gente não precisa ser o Superman e a Mulher Maravilha, mas a gente pode se permitir assumir pra gente mesmo que a gente veio para o mundo para ser feliz, que a gente veio para o mundo para ter mais, para ser mais, para fazer mais, e principalmente permitir que Deus haja na gente para construir isso. A gente viu ontem, não se preocupe em uma boa vida, preocupe-se em uma vida melhor. Olha a diferença. Eu posso falar, minha vida é boa, mas eu quero uma vida melhor, sempre é o melhor e mais elevado. Até eu uso bastante isso nas meditações, por quê? Melhor e mais elevado, aprendi com Theta Healing. As coisas podem acontecer com diversas conjunções de fatores.
de conjunção de vários fatores. Mas o melhor e o mais elevado, ele sempre vai fazer o quê? Com que seja a maneira mais ecológica, mais funcional, mais felicidade para todos, entendeu? Deus quer que eu faça aquilo que eu sou capaz de fazer. Então, olha só, a questão da capacidade, deixa eu ver se eu acho aqui a nossa pirâmide. A nossa pirâmide. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó, a nossa pirâmide. As capacidades estão aqui, ó. A capacidade, eu acredito que sou capaz de fazer algo a partir do momento que eu acredito ou não que eu sou capaz de fazer aquilo. Ou que os meus valores e critérios também confirmam que eu sou capaz de fazer aquilo. Então, muitas vezes isso é ligado ao quê? Eu achar que eu não sou importante, eu achar que eu não sou amado porque papai e mamãe não me amaram, ou figuras de autoridade, ou grupos que eu convivi na infância, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente achar que a gente é incapaz vem de alguma rejeição que a gente teve aqui na nossa infância. Mas a gente vai quando a gente vai para Deus, Deus está acima de tudo isso. Percebe? Então a gente vai entender isso. Deus acredita que você é capaz. Deus ama você. Parece besteira, mas quem nunca no dia a dia, me fala vocês, quem nunca no dia a dia se achou incapaz de fazer alguma coisa? Tem algumas pessoas que têm aí uma autoestima diferenciada, mas com certeza absoluta, principalmente no Brasil, considerando que a gente já tem uma mentalidade coletiva de vitimismo, e ainda mais no mundo todo com essa cultura do vitimismo, é difícil. É difícil a gente achar uma autoestima blindada assim. Então, a gente tem que lembrar disso. Deus quer que você faça o que você é capaz de fazer. Você é a única pessoa neste mundo que pode empregar as suas habilidades. Na Bíblia diz, o Senhor supre você de tudo que é necessário para fazer a sua vontade e a dele. Ele não desperdiça a capacidade, ele combina o nosso chamado com as nossas habilidades. As habilidades não foram concedidas apenas para que você as empregue em sua profissão, e sim para que você exercesse um ministério. É muito interessante isso, porque para mim tem vindo muito forte nessa maratona. Eu vou até parar para sentar alguns pontos. Eu quero convidar vocês para fazerem essa reflexão. Eu vou pegar uns tópicos e vou desenvolver e compartilho com vocês no grupo, para a gente fazer uma avaliação do quanto a nossa mentalidade mudou em relação a algumas coisas. Então, a gente tem lá no coach, né, as áreas da vida que a gente considera importantes. Sempre olhar todas as áreas. O nosso desenvolvimento ele é sistêmico, ele é holístico. O holístico, o que significa a palavra holística? O todo. Então, o que acontece? Mas nós temos algumas áreas básicas, né? Então, é relacionamento, finanças e saúde. A gente precisa ter a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, mas principalmente a física, porque se não tem saúde física, não tem vida, né? Se você ficar doente e enfim, vier a falecer, não acabou tudo. Precisa de finanças, você precisa do dinheiro. O dinheiro, ele é o recurso para que a gente possa atender as nossas necessidades materiais básicas de vida nesse planeta. E os relacionamentos? Nenhum ser humano é uma ilha. Só que o quanto disso a gente vai projetando? Eu vejo uma palavra aqui de uma maneira miserável, com escassez, sabe? Então, por exemplo, relacionamentos, você pode ampliar isso de uma série de formas. Você tem o seu relacionamento familiar, você tem o seu relacionamento afetivo, você tem o seu relacionamento social. Só que social, muitas pessoas acham que é só lazer. E aí, a questão que eu tenho falado da consciência social, tanto dessa minha experiência, como que eu tenho visto aqui no livro, é muito forte. O quanto a consciência social, porque a consciência social, ela trabalha aqui, olha. A consciência social, quando você está num grupo, que é um grupo da igreja, uma comunidade da igreja, você já está aqui nesse nível, tá? E a consciência social, ela pega muito aqui, a afiliação, que são os grupos aos quais a gente se afilia, a gente se une. Então, por exemplo, a gente tem a nossa tríade primária, que é papai e mamãe, que é o nosso primeiro relacionamento. Mas isso vai sendo expandido e desdobrado ao longo da nossa vida. Tem as figuras de autoridade, tem as amizades. E de alguma forma o nosso inconsciente, ele vai buscando sempre reproduzir padrões que a gente já conhece, tá? Então, quando a gente começa a atuar numa outra comunidade, numa consciência social mais amplificada, a gente vai reformar todo o nosso conceito. E isso traz curas. E isso traz
curas mentais e emocionais pra gente. Como que a cura acontece? Ressignificação. A gente dá um novo significado a vivências e a conceitos e a ideias, entendeu? Então essa é a questão. Não é assim, servir a Deus porque você é um filho de Deus, cheio de talentos, tem a obrigação. Não. Servir a Deus porque você é um filho de Deus, cheio de talentos, e esse servir, ele vai trazer um novo sentimento de significado, um novo sentimento de quem é você no mundo, no seu círculo mais amplificado, no seu círculo mais próximo, e quem é você em essência, tá? Ele vai trazer um despertar da sua alma de capacidades, de habilidades que você nem imaginava que tinha. Você viu que ele falou que a gente tem de 500 a 700 capacidades? E olha que interessante isso. Muitas vezes, mas então eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou cozinhar para as pessoas que moram na rua, eu vou servir comida, eu vou embalar marmita, ou eu vou trabalhar na cozinha de uma instituição de caridade. E isso vai, como que isso vai desenvolver as minhas capacidades? A observação. Você está fazendo parte de uma obra maior. E com o tempo, com a sua prática naquele ambiente, a sua observação, você vai começar, aquilo começa a te transformar. A gente pensa que não, mas começa. E às vezes não é na primeira vez, não é na segunda vez. Tem um dia que vai tocar o seu coração, tá? É igual a moça que eu sigo nas redes sociais, que ela falou que ela decidiu que ela ia escolher uma religião para seguir, e ela começou a frequentar a igreja católica, e ela começou a ir na igreja. Então um dia você não sente nada, vai lá, pô, legal, vim, tô aqui, cumpri a meta. Vai chegar um dia que ela olhou para Nossa Senhora, e ela falou assim, teve um dia que eu olhei para Nossa Senhora, e eu senti uma sensação de estar voltando para casa. É essa a sensação que a nossa alma tem quando a gente se permite desenvolver a consciência social, percebe? Inclusive porque Nossa Senhora age no nível de espiritualidade, que é o mesmo nível que nós estamos falando aqui, tá? Então a gente tem que ver isso. As habilidades não foram concedidas apenas para que vocês empregassem sua profissão, e sim para que você exercesse um ministério. Então, por exemplo, a gente tem uma cultura do quê? Você cresce e fica adulto, você casa, constrói uma família e tem um emprego, uma carreira, é o básico. E tem lazer, viagem, tem lazer. Só que a gente tem que acrescentar aí que você... E aí você acaba cuidando da saúde, alguns nem cuidam, né? Você tem que acrescentar aí a consciência social. Você cresce, você vira adulto, você casa, forma uma família, tem uma carreira e você contribui para a sociedade. E a gente não faz isso. E o que é isso? Egoísmo e orgulho. E a gente bate no peito e fala assim, eu não tenho obrigação de contribuir para o mundo ser um lugar melhor. E aí o que acontece? O mundo tá largado. O mundo tá largado. A gente também não vai parar, vou parar minha vida agora e só olhar o mundo. Não dá. Só que o quanto do nosso tempo, umas horas por mês, você pode tirar para contribuir em alguma obra de Deus. Para ir trabalhar no orfanato, para ir trabalhar numa instituição de caridade. E a gente se esquece. Às vezes contribui, quem trabalha com informática pode contribuir para a parte de informática. Tem tanta coisa que dá para fazer, gente. Tem tanta coisa que dá para fazer. Tem tanta gente precisando de ajuda. E eu acredito, assim, você fala, mas o político, porque as coisas não servem. Tem coisas que é difícil mesmo. Mas, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela estava ajudando a financiar e organizar construção de postos no Nordeste. E aí eles receberam ameaça de morte. Então tem umas coisas que são bem sérias. Mas eu acredito que se o povo fosse em massa, sabe? Se a gente tivesse realmente é o avivamento mesmo. É a promessa do Brasil, que o avivamento vem do Brasil. Se o povo for em massa, sabe? E você vê, eu não tô nem falando da gente em massa rezar e pedir a Jesus que o céu rasgue e ele volte. Eu tô falando da gente em massa e se contribuir para o mundo ser um lugar melhor. A gente tem uma transformação de consciência, onde a gente consegue ter um olhar coletivo mais amoroso e fraternal, menos egoísta, menos orgulhoso, percebe? O mundo tem solução, gente. O mundo tem solução. A solução é a cura emocional. E isso é um processo longo e progressivo. E vai acontecer, tá? Então mantenhamos aí a esperança e a fé. Quarto item da nossa forma. Usando o seu modo de ser. Não nos damos conta como cada um de nós é verdadeiramente único.
As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A sua singularidade é um fato científico da vida. Cada um tem uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Então temos aqui, e foi muito interessante que ele começou, esse pastor é muito bom, viu gente, que escreveu esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Recomendo, ó, o meu já tá até coisadinho, de tanto que eu mexo nele. Recomendo que vocês comprem o livro e depois vocês leiam vocês mesmos na casa de vocês. Eu vou falar, eu leio assim, ó, vou mostrar aqui uma folha, ó, tá tudo riscadinho. Então eu tô lendo assim, isso é um método de você estudar, você vai lendo e vai acompanhando com a caneta. Ah, mas risca o livro. Risca, mas é melhor você ler o livro e riscar o livro do que você não ler o livro, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque é um livro muito bacana, eu quero depois fazer um trabalho introspectivo com ele. Eu vou pegar, vou ler todo dia e vou reler, e vou refazer eu comigo mesma para ver como é que vai ser. Principalmente depois da gente coletivamente já ter passado por essa maratona e ter trazido tantos insights. Porque quando eu leio e estou montando a live, eu tenho uma interpretação, eu tenho uma percepção, insights. Quando eu estou fazendo aqui para vocês, eu tenho outra interpretação, eu tenho outros insights. Então a gente está a todo momento reformulando aí a nossa percepção e amplificando também as nossas ideias, tá? A nossa interpretação. Então ele fala aqui, cada um tem uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Então ele fala um pouco até de itens de análise comportamental. Os introvertidos, os extrovertidos, os racionais, os emocionais. Então ele fala, tem as pessoas mais calmas, tem as pessoas que são mais imediatistas. Então ele fala, todo tipo de pessoa é bem-vinda. E é perfeito e tá tudo certo do jeito que é, tá? Porque a gente se complementa. Então, uma pessoa que é muito extrovertida, ela doa muita energia. Uma pessoa que é introvertida, ela recebe muito. A passo que a gente tem momentos que é o oposto. Então, o ideal é a gente entender que a gente não compete entre si. A gente se complementa. Esse é o grande desafio de muitos casais. Que são diferentes, que se amam, se tem uma atração, se unem por um amor, por uma atração, por gostar de estarem juntos, mas tem características basilares, aí, essenciais da personalidade muito opostas. Só que eles não entendem que eles se complementam. E aí eu vou falar aqui, aproveitar que eu abordei isso, o que acontece? Inconscientemente, a pessoa tem alguma raiva de um dos pais, entendeu? Então, vamos supor, a mulher é casada com um homem. E aí ela tem raiva que o homem, não sei o quê. Ela tem alguma raiva do pai lá adormecida. Tem que olhar isso com carinho. Porque a mulher que fala pro marido, você não presta pra nada, você não serve pra nada, você é um inútil. Gente, eu acho bem difícil uma mulher, eu acredito que é bem difícil uma mulher que teve um pai presente, um pai bondoso, funcional, digamos assim, falar para um homem que ele não presta pra nada, que ele não serve pra nada. Percebe? No mínimo, ela ouviu alguém dizendo isso e muito provavelmente foi a mamãe. Entendeu? Então aí acaba projetando, estraga um relacionamento amoroso com o cônjuge, às vezes um casamento, que é um casamento divino, sabe? Por causa disso, por uma projeção equivocada. Então, por isso que é muito importante a gente olhar com carinho. Então, por que eu tô falando isso? Olha o tópico que a gente está usando, o seu modo de ser. Nós temos que ter essa humildade, essa esperteza aqui, sagacidade, de entender isso. Como que o meu modo de ser pode ser útil nessa relação? Como que o modo de ser do outro pode ser útil nessa relação? Como que a gente pode se entender e encontrar o meio termo? E a questão do diálogo, né? É impressionante a quantidade de pessoas que não querem dialogar, por diversas razões. Na Bíblia diz, Deus age por intermédio de homens e de maneiras diferentes, mas o mesmo Deus que atinge os seus propósitos mediante todos eles. Então, assim, a gente não sabe, muitas vezes Deus usa a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso temperamento para fazer uma obra. Não existe temperamento certo e errado para o ministério. Todos são necessários para equilibrar a igreja, o corpo de Cristo, e dar-lhe sabor. Ou seja, imagina todo mundo igual a gente. Todo mundo igual. Imagina um mundo com 9 bilhões de VET, que eu tô falando para vocês. Não dá, né? Pelo amor de Deus, não ia dar muito não. Entendeu? Então tem que ser diferente mesmo.
Isso abençoa a família do Senhor com intensidade e variedade. E também nos abençoa pessoalmente. Olha que gostoso. Então, olha o quanto que a gente é especial, a gente não lembra. É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Eu até coloquei aqui, ó, enriquece e eleva a alma, traz paz. Quando atua de forma coerente com a personalidade que ele lhe deu, você se sente realizado, satisfeito e produtivo. E aí eu vou voltar na questão da consciência social, porque muitas vezes a gente tem uma carreira, tem uma família linda, tem uma vida muito boa, mas vem alguma coisa que está faltando. Ah, é isso mesmo? É isso mesmo, mas a sua alma não está trabalhando para a obra de Deus. Então a gente tem que entender que o nosso bolso precisa de dinheiro, então a gente tem que trabalhar para poder pagar nossas contas. Nós somos seres que vivemos em sociedade, nós temos a nossa estrutura familiar, porque é o nosso círculo próximo de convivência e de segurança. Existe uma questão de segurança emocional também no grupo familiar, tá? E aí, respeitosamente, por que tem tanta pessoa com problemas mentais hoje em dia, né? Inclusive uma cultura que fomenta isso, enfim, as pessoas não, enfim, é uma situação delicada. Por quê? Porque a alma não está fazendo o seu trabalho, entendeu? Então a pessoa sente uma solidão, o pertencimento, está buscando desesperadamente fazer parte de um grupo, que agora está na moda esse grupo, então vou fazer parte desse grupo, e não vai preencher. Não vai preencher, porque a gente tem que trabalhar para a obra de Deus. Existe uma parte dentro de nós, o coach, né? Você tem lá o físico, mental, emocional, você tem a sua vida social, espiritualidade, financeiro, não sei o que, barará, barará. Existe uma parte nossa que só é preenchida quando nós trabalhamos para a obra de Deus. Quando nós fazemos essa contribuição. E aí isso envolve anseios, buscas da nossa alma e envolve também processos que só ocorrem no nosso corpo e na nossa mente quando a gente está exercendo essa prática, tá? Então, isso quer dizer que uma pessoa que faz caridade então não vai ter depressão? Não, não quer dizer isso, tá? Até porque as raízes da depressão, elas são muito mais complexas do que simplesmente isso. Isso com certeza contribui para ela começar a ter uma observação e expandir a percepção dela em relação a diversas coisas da vida dela, da existência, tá? A depressão é muito, muito ligada a repetição de processos bioquímicos de sofrimentos da infância, tá? Que foram, inclusive, em muitos casos, reforçados ao longo da vida. Haja vista que a depressão ela é um processo bioquímico do cérebro. E quando isso foi formado? Foi formado na primeira infância, entendeu? Vamos lá. Utilizando suas áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que você teve na vida, estando a maioria delas além do seu controle. Mas Deus permitiu que acontecesse para cumprir o propósito de sua formação. Para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiência do seu passado. Então, o que ele quer dizer? Como que eu queria saber qual que é o meu propósito, né? O nome aqui é Uma Vida com Propósitos. Qual que é o meu propósito? Como que eu vou saber? Eu vou fazer uma avaliação da minha vida, então, e vou tentar entender onde que eu posso contribuir com a obra de Deus de acordo com os meus talentos, capacidades e as minhas experiências. Então, vamos ver exatamente as áreas que ele indica aqui para a gente fazer essa avaliação. Número 1, experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com a sua família? Então, por exemplo, uma pessoa que é filho de pais divorciados é mais habilitado para ajudar filhos de pais divorciados do que uma pessoa que não é, porque entende a dor. Um ex-viciado é mais habilitado para ajudar um ex-viciado, porque entende a dor, né? Já vivenciou aquilo. Segundo experiência, educacionais, quais eram as matérias favoritas na sua escola? Então, você vai pensar assim, eu gostava de matemática, então eu vou procurar uma instituição de caridade onde eu possa ensinar matemática para as crianças. Olha que legal, sabe? Então,
Pode ser isso? Pode, mas pode não ser também, tá? Então você tem que ir pensando o que você quer fazer. E também não impede que você vá fazer um tipo de trabalho e depois você vá mudar e fazer um outro tipo de trabalho, entendeu? Então, terceiro, vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? Então, assim, se é algo que você gosta de fazer, você tem prazer de fazer. Então, você fazendo isso para a obra de Deus com prazer, nossa, é a tempestade perfeita. É conjunção perfeita de fatores, entendeu? Espirituais. Qual foi a época mais relevante que você teve com Deus? Então, você teve uma crise. Vamos supor aqui, a gente vê muito isso em igreja, né? Grupo de casais e tudo. Então, você teve uma crise conjugal. Conseguiu superar. A sua história de superação pode ajudar outras pessoas, entendeu? Ou questão de saúde. Existem muitos relatos, gente. Vocês não têm noção a quantidade de relatos que tem de pessoas que se curam de câncer, doenças autoimunes, com a cura emocional e a cura espiritual. Num processo aí de mentalização, de visualização. Obviamente fazendo os processos físicos, né? Médicos e tudo, mas assim... Tem até a Louise Hay, né, que escreveu um livro. Esse livro aqui, ó, Você Pode Curar a Sua Vida. Ela curou um câncer. Esse livro aqui, ó, Você Pode Curar a Sua Vida. Ela curou um câncer, entendeu? E ela fala muito também da questão das crenças e tudo e tal. Então, a cura nesse nível não deixa de ser uma experiência espiritual, entendeu? Então tem uma série de fatores. Ministeriais. Como você serviu a Deus no passado. Então, às vezes, você já teve algum tipo de trabalho ou uma influência quando você cresce num lar cristão. Então, você já pode usar isso também para contribuir com a obra de Deus. E as experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? A pessoa que foi endividada e se... eu estou citando todos os livros aqui, ó. Esse aqui, ó, O Segredo da Mente Milionária. A história dele é essa. Ele chegou a morar no porão da casa dos pais. Até o dia, é que eu não me lembro a fase, eu não me lembrei disso ontem, senão eu traria no... Eu vou pegar a frase e eu trago pra vocês amanhã. Teve um dia que um amigo do pai dele foi na casa deles. Eu vou trazer amanhã pra vocês. Eu vou até deixar aqui o livro. Um amigo do pai deles foi na casa deles e falou pra ele uma frase que mudou toda a vida dele. Ele começou a se mexer. Esse livro, inclusive, muita gente subestima esses livros, né? Autoajuda e tal, mas ele é muito legal. Ele tem muitas histórias também de pessoas que tinham... Tipo, tinha um cara que ele faturava 4 milhões no ano. Você fala, nossa, mas 4 milhões no ano é muito dinheiro, nem me preocupo. A vida tá ganha. Mas não é. Pô, o cara ganha 4 milhões no ano. Ele falava... Sempre que eu vou faturar mais, acontece alguma coisa e eu não consigo faturar mais. E aí são crenças, são questões que tem aí profundas que impedem a pessoa de avançar. Entenda, não é pelo dinheiro em si. Mas sempre que eu tô para ir um passo a mais, acontece alguma coisa que eu volto. Então, na verdade, é muito provável que o seu ministério mais significativo surja da sua dor mais significativa. O seu bloqueio, eu pus aqui, né? O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Porque é o compartilhar da sua superação que vai curar outras pessoas. Entendeu? Então, somente experiências compartilhadas podem beneficiar os demais. Então, vamos supor, eu tô aqui com vocês, a gente tá compartilhando livro, eu compartilho histórias minhas, vocês compartilham histórias suas, eu conto várias histórias de várias pessoas que compartilharam as histórias delas. Imagina se a gente não compartilhasse. Imagina aquele rapaz que eu citei outro dia, o David Goggins, se ele não tivesse escrito o livro contando a história dele. Guardasse só pra ele. Isso que ele contava em palestras também. Então a gente tem que lembrar disso, tá? A gente tem que se permitir compartilhar. Experiência não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece com você. Isso é muito importante. A experiência não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece com você. É a interpretação que você coloca no que você vive, tá? Então, vamos supor,
eu tive uma experiência de perda, fiquei arrasada, acabada, meu mundo acabou, eu não quero mais saber de nada, perdi esperança na vida. Eu tive uma experiência de sucumbir, percebe? Eu tive a mesma experiência de perda, mas eu fui buscar ajuda, foi muito doloroso, eu sofri, foram anos para superar aquilo, eu fui no fundo da minha alma e eu comecei a olhar pontos fracos dentro de mim e curar um por um. Pensei em desistir diversas vezes, foi sofrido, parecia que não ia acabar nunca, mas eu consegui superar, depois de anos. Então, olha a diferença. Foi a mesma situação, só que a maneira com que eu lidei, eu escrevo uma história de derrota ou uma história de superação, percebe? Então, pus aqui, ó, é a nossa interpretação, as nossas lentes e os nossos filtros que definem o que acontece com a gente, que é o que a gente faz, é a maneira que a gente interpreta o que acontece com a gente. Então, o que você fará com as suas experiências? Não desperdice a dor, use-a para ajudar os outros. Após analisar as 5 vias que Deus utiliza a fim de moldá-lo para o ministério, espero que você chegue a um profundo reconhecimento da sabedoria de Deus e obtenha uma ideia clara de como Ele o preparou para o propósito de servir-lhe. Utilizar a sua forma, os 5 aspectos, é o segredo tanto da frutificação quanto da realização do ministério. Ou seja, ele guia a gente, entendeu? É uma linha guia que traz um rumo para a gente, um manual. Então, é o segredo tanto da frutificação quanto da realização do ministério, tá? Você será realmente eficiente quando utilizar os seus dons espirituais e suas habilidades na área de interesse do seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade. E aí ele junta tudo, ó, presta atenção. Você será realmente eficiente quando utilizar os seus dons espirituais e suas habilidades na área de interesse do seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade e de suas experiências. Olha que legal. Ele juntou todos os 5 pontos elencados, tá? Então, utilizar os seus dons espirituais, as suas habilidades na área de interesse do seu coração, que faz o seu coração feliz, que é a sua alma, é o chamado da sua alma, de modo que você obtenha a melhor expressão da sua personalidade, ou seja, a sua alma está se expressando no mundo e de suas experiências. Você está compartilhando o que você viveu e como que você superou o que você viveu. Quanto mais adequada a combinação, mais bem-sucedido você será. Gostaram de hoje, gente? Quem tiver aí assistindo gravado, depois escreve se gostou. Eu tava aqui olhando o horário. Eu tô com o relógio. Vamos tomar uma aguinha e vamos pra meditação. A gente não tem como a gente não se transformar, né? Vendo tudo isso. São muitas coisas que vão passando na nossa cabeça. Mas eu acho que de tudo, é a gente entender a questão da idade. A gente entender que a gente atinge uma maturidade, é a melhor idade para a gente servir a Deus. A gente esquece disso, você percebe? Porque as coisas do mundo, as construções do mundo, assim, digamos, né? Que é a carreira, a família. Claro que a família é uma construção de Deus e etc e tal, mas assim, essas construções básicas que a gente considera as tradicionais, básicas, né? Que é a carreira, a família, vida financeira, etc. Você já construiu. Ou você não construiu, aí às vezes tem uma frustração, etc e tal, ou tá construindo, tudo bem. Mas assim, é o básico. E aí, se você atinge tudo isso, o que eu faço? A gente não foi ensinado a fazer mais, a ser mais, a acreditar em mais. A gente não foi ensinado Vem muito, sabe, aqui pra mim, é importante a gente fazer essa conclusão, que assim, Jesus veio, o principal tópico que Jesus veio trazer foi a questão da vida eterna. O meu reino não é deste mundo. Só que a gente não vive a vida eterna. A gente não se permite viver no nosso dia a dia a vida eterna. E aí a gente não traz, é como se realmente a gente não vivesse. Tem toda a questão ética, moral do caráter, ok,
mas a gente não vivencia o conceito de construção da vida eterna no nosso dia a dia. E aí é que vem o vazio. E quando a gente está contribuindo, quando a gente está servindo a Deus, quando a gente se une na família de Deus, a gente começa no pouco a pouco, a desenvolver essa percepção de que a vida não é só aquele mundinho que a gente está acostumado, aquela cultura que a gente está acostumado. A vida é uma existência, é algo muito maior. E a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar porque realmente existe um futuro de luz, de paz, de amor, de vida, de esperança, de felicidade. Mas ele vai ser construído por nós. À medida que a gente for individualmente, coletivamente, curando o nosso coração, curando a nossa sociedade, curando o nosso planeta. Vai ser trabalhoso? Vai, mas eu também tenho certeza que assim como a gente teve saltos, tem saltos de derrocada, a gente também tem saltos de evolução. E na hora certa as peças se encaixam. Mas o mais importante é que cada um de nós lembremos de atender os chamados da nossa alma. Então fica o convite aí para você começar a construir esse relacionamento com a sua alma. A gente faz muito isso nas meditações. E conversar com a sua alma. Pedir para a sua alma trazer para você qual que é o caminho que você tem que seguir para direcionar a sua vida em tudo isso que você está aprendendo. E deixar o dia a dia vai te trazendo as verdades. Ok? Vamos lá então. Aqui o que a gente faz bastante na meditação é limpar os filtros, né? A gente está trabalhando a questão dos filtros de percepção. Então, a gente vai limpando as dores, colocando as dores no lugar delas e trazendo um olhar mais positivo, um olhar de mentalidade de crescimento, ter uma visão de futuro, uma projeção de futuro, etc. Você vê como tudo se encaixa? Então, vamos lá. Fechando os olhos, respirando fundo e relaxa. Mais uma vez. Você vai enchendo o peito de ar. O ar vai subindo até o topo da sua cabeça, vai organizando todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. E você vai relaxando cada vez mais em todo o seu corpo. Mais uma vez, respirando fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça. Vai acalmando, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente se unem à sua alma para trazer as verdades da vida para você. E você relaxa. Você respira fundo. E a todo momento você segue respirando e relaxando. Você respira e relaxa. Todo o seu corpo vai relaxando 10 vezes mais agora. Seus olhos vão ficando bem pesados no seu rosto, bem tranquilos, bem relaxados. Os músculos da face vão relaxando. Todo o seu corpo vai relaxando. A todo momento você segue respirando, relaxando, prestando atenção no som da minha voz, cada vez mais concentrada nessa meditação. Você vai sentindo o seu corpo relaxando 10 vezes mais agora, bem solto, bem relaxado. Sua cabeça relaxa, seu pescoço relaxa, seu ombro relaxa. Sua costela relaxa, seus braços relaxam, seu tronco relaxa, seu quadril relaxa, suas pernas relaxam e seus pés relaxam. Dos seus pés vão saindo raízes de luz que vão atravessando todas as camadas do solo até o centro da terra. E através dessas raízes vão descendo todo o seu cansaço, todas as suas dúvidas, todos os seus medos, dores, insatisfações e frustrações. Então você respira fundo. Vai sentir o seu corpo 10 vezes mais relaxado, bem tranquilo, bem relaxado. Vai sentir as raízes dos seus pés descendo. E vai descendo todas as insatisfações, todas as frustrações, todos os medos, dúvidas, inseguranças.
Você vai ficando cada vez mais leve agora. Você vai ficando agora mais leve ainda. Você respira fundo. Do topo da sua cabeça vão descendo em movimentos circulares todos os padrões mentais, emocionais, pensamentos e sentimentos negativos, nocivos, sabotadores. Eles vão todos descendo. Sua cabeça vai ficando mais leve. Vai descendo por todo o seu corpo agora. Passando pela sola dos seus pés. E vai limpando, e você vai ficando bem tranquilo, bem relaxado, bem concentrado agora. Você vai sentindo que do centro da Terra sobe uma luz de renovação, de restauração, de revitalização, uma luz de vida. Vai subindo pelas solas dos seus pés, a renovação, a revitalização, a luz de vida. Vai subindo pelas suas pernas, seu tronco, vai subindo pelo seu ombro, sua cabeça. E você vai relaxando. Essa luz vai saindo pelo topo da sua cabeça e vai expandindo por todo o seu corpo. Você respira fundo. E vai expandindo essa luz do seu corpo. O seu corpo e essa luz vai ficando 10 vezes maior do que o ambiente onde você está. Você concentra agora a sua energia no seu coração e fica 10 vezes maior. Você concentra agora a sua energia, uma luz no seu coração, e você fica 100 vezes maior do que o seu ambiente. Você vai crescendo, seu coração totalmente iluminado. Você vai ficando maior que o país, maior do que o planeta. Você cresce. E vai lá para o espaço. Vai ficar próximo às estrelas. Vai subindo, passando por camadas de luzes multicoloridas. Vai expandindo seus pensamentos, seus sentimentos. Sua mente consciente, sua mente inconsciente, sua alma se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício, em benefício da sua evolução. Você vai subindo por uma camada de luz branca do Altíssimo Criador. E você vai atravessando essa camada de luz branca. E você vai recebendo todo o amor de Deus em cada célula do seu corpo. Primeiramente no seu cérebro. Você vai imaginando como se fossem raízes, que são os circuitos neurais do seu cérebro iluminados, recebendo aí energia de vitalidade de Deus, energia do amor de Deus, renovando seus pensamentos, seus sentimentos. Você vai agora para uma situação muito dolorosa que você viveu recentemente. E você, como se fosse uma tela de cinema, você vai colocar aí dentro do seu cérebro a imagem dessa situação dolorosa que você viveu recentemente, uma profunda dor. E você vai agora permitir que essa luz de Deus vá transformando essa situação. Você respira fundo, comprando o controle do seu corpo, totalmente concentrado no som da minha voz, nessa meditação. Você vai permitindo que a luz de Deus vá transformando essa situação. Você vai observando como é que a luz de Deus vai transformando. A imagem, a cor da imagem muda, o movimento da imagem muda. Você respira fundo. Vá percebendo todos os sentimentos que você, identificando o sentimento que você tem, vai percebendo a dor sendo aliviada, as lágrimas sendo consoladas. Vá percebendo o seu coração tendo uma compreensão do que aconteceu, não voltará atrás, mas a maneira como você olha para essa situação, ela pode mudar. Você respira fundo e a partir de agora, o seu sentimento negativo e doloroso em relação a essa situação está completamente transformado em um sentimento e um pensamento positivo, harmônico, de perdão. A partir de agora, imediatamente o seu sentimento em relação a essa questão está completamente transformado em um sentimento positivo e harmônico. Então você respira fundo
você traz dentro de você, no seu coração, essa paz. Vá permitindo que o seu cérebro se ilumine mais forte agora, a sua mente. Essa tela vai ficando toda branca. Essa tela que você estava mentalizando, essa imagem vai ficando toda branca. Pura luz agora, pura luz de Deus. Você é pura luz de Deus agora. Vai descendo pelos músculos da sua face, pelos ossos da sua face, do seu crânio. Vai descendo pelo seu pescoço, seus ombros, seu tronco, suas pernas e seus pés. Você é pura luz de Deus agora. Pura luz. Você vai acessando o seu coração agora, o jardim da sua alma. A luz do seu coração vai abrindo aquele portal no centro do seu peito. Você vai trazendo essa bola de luz da sua cabeça para dentro do seu peito. Você vai acessando o jardim da sua alma. Você vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda. Você vai acessando o jardim da sua alma, vai caminhando, vai observando os sons, os movimentos, as cores, os cheiros. E você segue caminhando aí no jardim da sua alma. Vai observando tudo. Como você se sente? Qual é a roupa que você está no jardim da sua alma? Vai sentindo uma sensação gostosa de alívio em relação à questão que foi significada. E você segue caminhando. Você segue caminhando e você segue avançando. Você vê a fonte de Deus no seu jardim recebendo muita luz e espargindo, passando do seu jardim, envolvendo a sua casa, envolvendo o seu bairro, envolvendo o seu planeta. Então você vai seguindo, caminhando, até você encontrar a ponte do seu futuro. Vá observando se essa ponte para o seu futuro já está mais sólida agora. Se ela está mais... Como que é a estrada para o seu futuro? Ela é mais firme? Ela é uma estrada mais estreita, mais larga? Como que ela está agora, depois de 30 dias? Olhando, cuidando. Você vai caminhando para o seu futuro, você vai abrir a cortina que dá para o seu futuro. Quando você abrir a cortina, você vai ver uma cena. Você vai ouvir, você vai sentir uma cena do seu futuro. Onde você já está livre de dores, livre de angústias, livre de sofrimentos. Então você abre a cortina e você vai percebendo onde é que você está. Vai percebendo onde é, qual é o ambiente, se é um ambiente mais movimentado, mais calmo. Quem são as pessoas que estão com você nesse ambiente? Vá observando. Vá observando se muda, se vai te trazendo outras cenas. Vá observando quem são as pessoas que estão com você no dia que você respira fundo e você percebe que toda a dor e todo o sofrimento foi embora da sua vida definitivamente. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas, situações, meios e condições da maneira mais elevada que vão tirar a dor e o sofrimento da sua vida da maneira melhor, mais rápida e elevada. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para que você se liberte completamente de toda a dor e de todo o sofrimento na sua vida. Para que você possa vencer e que tudo isso aconteça da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se apresentar pessoas, situações e vão se criar meios e condições para que você liberte a sua alma, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, o seu coração, todo o seu ser, toda a sua vida da dor e do sofrimento. Você respira fundo e fica feliz. É leve, tranquilo e permitido você se libertar da dor. Você já sabe como se libertar da dor. Você gosta de se libertar da dor. É muito fácil se libertar da dor. E você se liberta da dor e do sofrimento com muita
facilidade. Você se liberta da dor e do sofrimento com muita facilidade. Então você respira fundo. Vai trazendo essa cena do futuro para o seu coração. E todos os seus novos padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento positivos e possibilitadores vão sendo fortalecidos e reforçados todos os dias, sempre que você deita a cabeça no travesseiro para deitar, para dormir e abre os olhos ao acordar. Todos os seus novos padrões de pensamento, de comportamento, de pensamento, de sentimento positivos e possibilitadores vão sendo reforçados sempre que você deita a cabeça no travesseiro para dormir e sempre que você abre os olhos ao acordar. Respira fundo e vá percebendo que a partir de hoje todos os seus novos padrões de comportamento, pensamento e sentimento positivos e possibilitadores vão sendo reforçados em você, na sua mente consciente, na sua mente inconsciente, na sua alma, no seu espírito, em cada célula do seu corpo, em toda a sua vida. Sempre que você fechar os olhos para dormir e sempre que você abrir os olhos para acordar. Então você respira fundo e recebe essa nova vida. Recebe essa paz dentro de você. Essa paz já é sua. Você é dona da sua paz. Você é dono da sua paz. A paz é sua. A paz é o sentimento predominante nos seus pensamentos, nos seus sentimentos a todo momento. Principalmente nos momentos mais difíceis, nas maiores dores e nos maiores desafios. A paz é o sentimento predominante na sua mente consciente, na sua mente inconsciente, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nos seus comportamentos e em toda a sua vida, principalmente nos momentos mais difíceis, mais desafiadores. Você respira fundo e vem voltando. Eu vou contar até 3, somente no 3 você abre os olhos. 1. Você vem caminhando de volta, vai mexendo os seus braços, suas pernas, sentindo essa sensação gostosa de paz, uma confiança e uma segurança que vão crescendo. E 2, você acolhe cada dia mais esses novos padrões de pensamento e sentimento positivos e possibilitadores. E eles começam a vencer outros pensamentos e sentimentos que te deixavam triste. E 3, você agora é feliz. É livre de dor e sofrimento. Então você vem voltando, vai abrindo os olhos, abrindo um lindo sorriso, e você vai retornando para viver uma nova vida com paz, com uma nova consciência, livre de uma dor, de um sofrimento. Me conta como vocês estão. Como foi para vocês? Você vê que o primeiro passo para a gente poder se doar para o mundo é olhar para dentro. É olhar para dentro. A gente olhar as nossas... É aquela análise fofa, análise SWOT. Olhar nossas forças, nossas oportunidades, nossas fraquezas e ameaças. Se permitir. A gente vem muito aqui, né? A gente só vai conseguir curar o mundo depois que a gente curar o nosso coração. Mas existe uma questão que se retroalimenta. A gente pode, de alguma forma, fazer... Porque não dá para esperar todo mundo se curar. A gente pode ir caminhando e cantando. Então, a gente faz um pouco pelo outro, a gente olha um pouquinho para o nosso coração, a gente faz por etapas, a gente está aqui fazendo como se fosse um mini desafio que vai trazer um desenvolvimento consciencial, né? Eu vou ler as passagens do livro pra gente, quando vocês vêm voltando, vão abrindo os olhos, felizes, em paz, tomar uma água. Hoje temos um dia inteiro pra gente colocar aí em prática os nossos aprendizados. Dia 31, passagem bíblica. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Salmos 139, esse aqui. 139, versículo 13. Vamos então aqui a nossa última leitura. Cadê? Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Ninguém mais pode ser eu.
Versículo para memorizar. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas de graça de Deus, da graça de Deus. Pergunta para meditar. Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? A sua igreja, a sua comunidade, ao mundo. Então, qual capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Então, a gente acha que às vezes a gente não sabe, a gente realmente não imagina, gente. Que às vezes tem uma pessoa com uma dor que a gente já passou, que a gente pode confortar ela, pode ajudar ela. E é uma caminhada. É uma caminhada. Então, eu torço por vocês, para que vocês possam fazer todas as reflexões que eu também estou aqui junto com vocês aprendendo, então que também eu tenho feito muitas reflexões. Realmente, eu não sei vocês, mas para mim está expandindo muito. Já era uma coisa que eu tinha, assim, como algo que eu considerava importante, esse olhar da gente contribuir para a obra de Deus. Eu já tinha, antes da gente fazer a maratona do livro, essa fé na obra de Deus, é uma plena convicção de tudo que existe, existe porque é a obra de Deus e para servir essa obra. Inclusive, a obra de Deus está acima do bem e do mal. Nós podemos não estar, mas a obra de Deus está acima do bem e do mal. Então, quando nós estivermos servindo a Deus, nós vamos acessar frequências muito mais elevadas, muito mais além da dualidade que a gente vive aqui nesse planeta. Percebe? Mas fica muito claro. A gente vem muito aqui, né? Jesus falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então fica muito claro o quanto que esse exercício da gente se colocar como um ser integrante da comunidade de Deus, da família de Deus e atuar em prol da obra de Deus é o caminho da vida. É o caminho da evolução da civilização, né? A gente vem do homem da caverna, a gente se intelectualizou, então a gente teve um desenvolvimento da inteligência intelectual, agora a gente fala de inteligência espiritual, a gente teve desenvolvimento tecnológico, então agora a gente tem que caminhar por um desenvolvimento ético, moral, né? Para trazer a fraternidade para o mundo. A Michele, estou sentindo um chamado para servir a Deus a cada dia mais, falar sobre Ele me traz paz. É isso aí, Mi. É isso aí. Vai sentindo, vai explorando, tendo oportunidade, refaz as meditações, vai pedindo pede para o universo, para Deus te mostrar, colocar pessoas no seu caminho. Você vê que a gente fala, né? Eu falo na meditação, que vão se apresentar pessoas, nada é por acaso. A partir de hoje, vão movimentar pessoas, situações e criar meios e condições para que tudo isso comece a se desdobrar e acontecer. Então vai vir. Na hora certa vai vir. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos sendo preparados. Vocês que estão aqui comigo, a Mari também, que tem feito bastante, mas não está aqui hoje, agradecer mais uma vez o carinho de vocês, que é muito mais gostoso fazer juntas do que fazer sozinha. Mas vocês estão aqui comigo, vocês sabem como está sendo transformador. A gente andou praticamente 3/4, gente. É muita coisa. São 31 dias. Aliás, hoje eu estou batendo uma recorde de lives seguidas. São 31 dias. É muita coisa. Então, assim, transforma a gente. Transforma a gente. É um fato. E eu fico muito feliz e muito grata. Eu fico muito grata por vocês estarem aqui comigo, que eu me sinto menos sozinha. E eu fico muito feliz por vocês também. Por vocês estarem se permitindo. Eu fico muito orgulhosa, assim, honrada de vocês estarem aqui comigo. Então, é isso mesmo. Parabéns. Eu tenho certeza, Michele, que você vai ter muitas transformações na sua vida e sem modéstia, eu acredito que esse trabalho que a gente está fazendo aqui na Maratona vai contribuir para você, principalmente que você está nesse momento, né? Em algum momento vai ter mudanças aí na sua vida por conta dos últimos acontecimentos. Mas, gente, amo vocês. Quero desejar um ótimo dia. Ale, você entrou aqui no finalzinho, um beijo grande pra você, um ótimo dia. Às vezes eu penso em você, viu? Fiquem com Deus, um maravilhoso dia. Vamos colocar para jogo, gente. Lembrar que tudo que existe é obra de Deus, a gente tá aqui para servir essa obra. É um processo contínuo, que exige muita mudança de comportamento, muita mudança de pensamento, de sentimento, mas é plenamente viável e a finalidade, é o caminho inexorável. Essa palavra, ela é o que é, não tem como mudar.
mas ela é meio clichê. É o caminho inexorável do ser humano à evolução, tá? A evolução e a expansão. Estarmos juntos é muito importante. Muito, muito. É isso aí. Gente, amo vocês. Beijos. Amanhã tem mais às 5h57. Tchau, gente. Tchau, tchau.